Egito, uma das maiores civilizações do mundo antigo. 2 séculos de egiptologia, explorações e escavações desvendaram segredos incríveis e revelaram descobertas fabulosas. Agora, através de técnicas de última geração e de pesquisas mais recentes, essas descobertas estão sendo revistas e reexaminadas. Pela primeira vez, os melhores especialistas do mundo se uniram para apontar em definitivo as 10 maiores descobertas do Egito Antigo. O Egito na história. Cada uma dessas 10 grandes descobertas é um tesouro em si. Mas não é só isso. Elas são chaves de acesso para uma das civilizações mais extraordinárias que o mundo já conheceu. Essas descobertas são portas para o passado, que nos permitem saber como os antigos egípcios viviam, o que pensavam e o que faziam. Objetos encontrados décadas e até séculos atrás ainda representam um desafio. Eles devem ser decodificados. Como mensagens secretas transformaram esta simples tumba numa máquina de ressurreição. As próprias cenas e as palavras inscritas nas paredes das tumbas são como códigos de computador ou um manual de instruções. O que há por trás da onda de violência que profanou as tumbas mais belas do Egito? Sem dúvida era crime organizado. Grupos de homens organizados e bem estruturados. Por milhares de anos, os egípcios fizeram construções numa escala sem igual. Como eles o fizeram? Não se sabe, ao certo, como pessoas com ferramentas simples e muito suor conseguiram erguer um monumento tão impressionante. Durante 3.000 anos, sua cultura resistiu às muitas invasões, sobrevivendo a todos os seus rivais. Os egípcios tinham um senso de cultura tão forte, uma história tão longa, que na realidade mudaram mais seus invasores do que foram mudados por eles. Eles criaram uma superpotência que dominou durante mais tempo que qualquer outra da história. Agora, a ciência, a tecnologia e as pesquisas mais recentes irão revelar a vida e a mentalidade dos egípcios. O Dr. Zahi Hawass é o maior arqueólogo do Egito atualmente e é o guardião de todas as antiguidades egípcias. Trabalhando com uma equipe de cientistas renomados e percorrendo o país de uma ponta a outra, ele irá nos guiar através das maiores descobertas do Egito. Vamos levá-lo numa aventura da qual você jamais esquecerá. A primeira descoberta revela o equipamento engenhoso que levou o Egito a se tornar uma das maiores civilizações da antiguidade. Esta descoberta foi um milagre. Ela mostra o talento dos egípcios. E, surpreendentemente, esse avanço tecnológico está guardado em uma embarcação. Barco do faraó Khufu. Há mais de 4.500 anos, o faraó Khufu ordenou a construção da Grande Pirâmide. O que ele enterrou sob ela é tão impressionante quanto a própria pirâmide. O mais impressionante nesta descoberta é como os egípcios, 4.600 anos atrás, construíram este barco incrível. O barco de Khufu é o artefato mais extraordinário do mundo. Seu comprimento equivale a 13 andares de altura. Ele tem 1.200 peças e foi montado com pedacinhos de madeira e uma espécie de costura. O sítio em Gizé foi escavado muitas vezes. Mas essa descoberta ocorreu por acaso. A descoberta aconteceu totalmente por acidente. Muitas grandes descobertas sempre acontecem por sorte. Foi em 1952. O arqueólogo Kamal El-Malak estava supervisionando a limpeza de uma área ao lado da Grande Pirâmide. O lado sul da pirâmide estava completamente coberto de detritos e fragmentos de pedra, e eles começaram a limpar a área. Quando estavam limpando, eles encontraram placas de calcário enormes, cuidadosamente assentadas. Curioso, El-Malak fez um pequeno buraco numa delas. Quando aquele homem olhou ali dentro, ele me disse:
Senti o cheiro de história. Ele descobriu 41 blocos enormes de calcário que pesavam entre 17 e 20 toneladas. Eles cobriam um fosso profundo com mais de 30 metros de extensão. Mas foi o conteúdo do fosso que deixou os egiptólogos empolgados. Uma pilha enorme de madeira, cordas e remos revelou do que se tratava. Por que Khufu enterrou um barco no deserto ao lado da sua pirâmide? A resposta nos mostra como os egípcios viam a morte e o que o faraó acreditava que fosse lhe acontecer. A pirâmide abrigaria seus restos mortais, mas sua alma partiria. Ela seria transformada. Khufu era soberano e Deus. Portanto, quando morreu, tornou-se um com o Deus Sol. Subindo ao céu, o faraó se uniria a Ra, o Deus Sol. Unificados, eles fariam a jornada diária do Sol, atravessando o céu. E segundo a crença egípcia, seriam levados num grande barco. Essa ideia fazia todo sentido para os egípcios, porque eles pensavam no trajeto de barco não voando pelo céu, mas sim percorrendo os rios que cercavam todo o seu mundo. No raciocínio egípcio, o barco tinha uma finalidade clara e objetiva. Ele seria usado no pós-vida. Khufu era rei e Deus. E, portanto, ao morrer, além de passar a usar o barco para ir e vir visitando as pessoas, o mais importante é que ele e o Deus Sol seriam um só. O barco de Khufu foi feito para transportar seu mestre pelos céus. Ele tem um papel religioso vital, e isso é sinal de outra coisa. Do fato de que os barcos e a água estavam no coração da vida no Antigo Egito. O barco de Khufu é um testemunho fabuloso da importância do Nilo no Antigo Egito. Barcos significam o Nilo, e o Nilo era o Egito. Os egípcios dependiam do Nilo para comida, água e irrigação, mas, acima de tudo, dependiam do Nilo para movimentar-se de um lugar a outro. O Nilo liga o norte e o sul do Egito. Os egípcios comercializavam com outros povos através do Nilo. A riqueza trazida pelo rio foi o que propiciou o crescimento da sua civilização. O Nilo foi o fator mais importante para os egípcios na construção da sua seleção, e por isso podemos dizer sobre os egípcios que o Nilo construiu o Egito Antigo. Tesouros de ouro e joias vinham da Núbia, no extremo sul. O granito duro com o qual foram erguidos os mais belos monumentos do Egito percorria centenas de quilômetros pelo rio, vindo de Assuã. Os faraós enviavam expedições comerciais à terra de Punt, milhares de quilômetros ao sul. O comércio fluvial trouxe vastos recursos ao país, permitindo aos faraós do Egito construírem um império. A importância dos barcos no Antigo Egito está evidenciada em murais espalhados pelo país. Mas a arte não foi capaz de detalhar a engenhosidade das técnicas usadas para construir naus tão grandes. Para os arqueólogos, a descoberta de um barco de verdade, perfeitamente conservado pelo modo como foi enterrado, é como uma cápsula do tempo. Pelas bordas, a madeira parecia que havia acabado de sair do estaleiro, sem que um segundo se passasse nos 4.500 anos seguintes. Os arqueólogos puderam investigar a antiga tecnologia de construção de barcos como se estivessem presentes 45 séculos atrás. Cada uma das 1.200 peças do casco foi feita à mão. Você tem um quebra-cabeça bastante complexo de encaixe das próprias placas. Cada peça se encaixa individual e exclusivamente na peça acima, abaixo e nas laterais. Mas o mais extraordinário é como essas peças estão unidas. Os egípcios não usavam pregos ou coisa parecida na construção dos barcos. Sem parafusos, nem rebites ou cola. Este barco foi montado com fibra vegetal. Trata-se de uma forrageira chamada alpha grass, comum em todo o Egito. São gramíneas de fibra longa e muito grossa, mas esfregadas juntas de uma forma especial, elas formam uma corda muito resistente, porém flexível. Restauradores criaram um modelo do barco numa escala de 1 para 100.
Foi assim que eles usaram as cordas para juntar as peças e montar o barco. Incrível. O desenvolvimento dessa técnica deu aos egípcios uma vantagem sobre outras culturas. Na época em que o barco de Khufu foi construído, em grande parte do mundo se pensava apenas em escavar canoas de tronco. A tecnologia das placas de madeira costuradas permitiu aos egípcios construir embarcações muito maiores que das culturas rivais. Eles podiam transportar cargas maiores, viajar a distâncias mais longas e comercializar com todo o mundo conhecido. Os egípcios não remavam apenas no curso do Nilo. Eles também eram capazes de navegar pelo Mediterrâneo, de chegar aonde queriam ir. Isso possibilitou seu tremendo sucesso econômico e fundou os pilares dos 3.000 anos de civilização, ajudando a criar uma das superpotências mais bem-sucedidas que o mundo já conheceu. O barco de Khufu é a primeira das 10 maiores descobertas do Egito, porque os barcos animaram o nascimento de um império. A riqueza trazida pelos barcos superdimensionados financiou a construção de obras superdimensionadas. Os egípcios ergueram templos e monumentos em escala única na antiguidade. Mas esses templos e monumentos jamais teriam sido construídos se os antigos egípcios não dominassem a técnica necessária para extrair pedras das pedreiras em grandes quantidades. Sem pedras não haveria estátuas nem monumentos. Muito do que sabemos dos egípcios vem dos registros gravados por eles em pedra. A seguir, uma equipe de cientistas tenta desvendar os segredos dos mestres de obra do Egito. Numa experiência totalmente nova, eles tentarão dominar o poder que construiu uma nação e deixou um legado extraordinário. As maiores descobertas da egiptologia nos permitem vislumbrar uma grande civilização que perdurou por 3.000 anos. Seu legado inclui uma série de construções tão imensas e perfeitas que nos inspiram até hoje. Cientistas estão tentando descobrir como os egípcios conseguiam extrair blocos enormes de pedra das pedreiras, como o do obelisco inacabado, usando nada além de mão de obra. Eles o ergueram no local como prova para nos mostrar como os egípcios cortaram um obelisco. A pedreira do obelisco inacabado. O obelisco inacabado pesa mais de 1.000 toneladas. Mais do que 500 picapes grandes. Ele está localizado na antiga pedreira de granito em Aswan, no Alto Egito. O obelisco nunca foi retirado da pedreira. Arqueólogos já tentaram entender por que, depois de tanto trabalho, ele foi abandonado. Se terminado, teria 10 andares de altura. Decorado com imagens e hieróglifos, ele teria sido um componente vital no conjunto de um templo. O obelisco era o símbolo de ligação entre o rei e o Deus Sol. Obeliscos são peças de uma precisa tecnologia espiritual. Para os egípcios, o obelisco era um símbolo do sol, era um raio do sol, portanto era uma espécie de condutor de energia. Funcionando como um para-raio espiritual, os obeliscos coletavam e canalizavam a energia dos céus. Ele tem de ser uma peça única de pedra. Se quebrasse, significaria que o raio do sol seria quebrado e o poder de Deus seria partido. Por isso, quando os engenheiros descobriram uma rachadura no obelisco em Aswan, ele foi abandonado. Foi um golpe de azar para os antigos egípcios, mas um golpe de sorte para a ciência moderna. Uma coisa em arqueologia que é quase tão importante quanto o sucesso é o fracasso. Indícios no próprio obelisco e ao seu redor revelam como os antigos trabalhadores das pedreiras extraíam pedras enormes. Como uma máquina fotográfica de 1.000 toneladas, ele oferece um instantâneo de um trabalho em realização 3.000 anos atrás.
A partir de um experimento totalmente inédito com indícios do obelisco inacabado, os cientistas pretendem demonstrar como isso era possível. Começamos a descobrir coisas incríveis que enriqueceram nosso conhecimento sobre os obeliscos pela primeira vez. Adel Kelani passou a vida investigando antigas técnicas de extração em pedreiras. Este é um bom exemplo de rachaduras naturais nas camadas de granito. Localizá-las antes de iniciar o trabalho é muito importante. O granito tem falhas naturais onde a rocha já enfraqueceu. Identificando essas falhas, os antigos engenheiros podiam iniciar o processo de separar a pedra do leito de rocha. Ficava mais fácil cortar a pedra porque, embora fosse necessário quebrar alguns pedaços, contava-se com um plano de fraqueza para separar a pedra com maior facilidade. Numa segunda fase, os trabalhadores batiam com trituradores manuais de pedra para desgastar a pedra. Essas marretas primitivas eram feitas de dolerito, uma rocha bem mais dura que o granito. Mas a técnica era demorada e tempo era luxo do qual os trabalhadores das pedreiras não dispunham. Os faraós queriam sempre seus monumentos concluídos depressa. Muitos se preocupavam se viveriam tempo suficiente. O tempo médio de reinado de um faraó era de menos de uma década, e nenhum faraó confiaria seu legado ao sucessor. Seus monumentos poderiam durar por toda a eternidade, mas o tempo em vida para construí-los era muito curto. Basta ver a quantidade de obeliscos e de estátuas de granito espalhados pelo Egito para constatar que os trabalhadores das pedreiras encontraram uma solução. Sob as pedreiras, os cientistas encontraram pistas que nos indicam que solução foi essa. O que nós temos aqui é a história, como num livro aberto. Ele nos conta exatamente como os egípcios fizeram. No extrato, há tijolos de barro carbonizados, pedaços de madeira queimada e lascas de pedra fraturada pelo calor. Baseado nisso, Adel acredita ter descoberto como os engenheiros egípcios aceleraram o processo de extração de granito. Os egípcios usavam o fogo para ajudar a quebrar a pedra. O calor do fogo fazia com que a rocha se expandisse e ela se contraía quando resfriava. Esse processo enfraquece e pode até partir a rocha. Teoricamente, se conseguiam controlar esse processo, os egípcios poderiam separar grandes blocos de granito. Mas Adel não havia testado sua teoria até agora. Estou ansioso para ver o resultado porque é uma nova descoberta. Exatamente como os antigos engenheiros, Adel escolhe uma falha na rocha. Tijolos de barro encontrados no sítio do obelisco inacabado sugerem que os antigos engenheiros construíam uma parede para conter e controlar o fogo. O fogo aumenta a temperatura da rocha para 426 graus. Ela se expande provocando o estresse. Após 1 hora de calor intenso, Adel pode se aproximar com segurança. Em segundos, a água derruba a temperatura em 85%. A rocha rapidamente se contrai. Está quente, muito quente. Mas qual foi o efeito do calor? Adel agora pode testar se a rocha enfraquecida pelo fogo é mais fácil de quebrar do que uma outra fratura não aquecida. Meia hora depois, ele ordena que parem. Sem o fogo, os trabalhadores causaram pouco impacto na fratura no teste de controle. Mas no local queimado, a rachadura está se abrindo. Pode-se ver como o fogo afetou as camadas de granito. Está funcionando muito mais rápido do que esperávamos. Isso explica como os antigos egípcios fizeram tantos obeliscos em tão pouco tempo. Portanto, é provável que a extração de tamanha quantidade de pedra num espaço de tempo tão curto tenha sido através do auxílio do fogo.
Um dos principais mistérios das técnicas do Egito Antigo foi solucionado com esta operação hoje. O obelisco inacabado forneceu as pistas e a arqueologia experimental mostrou que a teoria pode funcionar. Explica como os egípcios podiam extrair pedras numa escala que era quase sobre-humana. Descobrimos exatamente como é que eles cortavam um obelisco. Esses grandes monumentos ainda têm o poder de causar admiração. Eles foram construídos milhares de anos atrás sem a tecnologia moderna. E somente estamos começando a entender como. Mas a terceira descoberta nos leva além da tecnologia aos mestres construtores egípcios, os homens que criaram um dos mais famosos marcos da história. As maiores descobertas feitas no Egito revelam os segredos de uma civilização poderosa e dramática que durou 3.000 anos. Os antigos egípcios criaram alguns dos monumentos mais impressionantes do mundo, e o mais impressionante de todos é a Grande Pirâmide. A terceira descoberta é sobre as pessoas que a construíram. Não se sabe bem como foi possível erguer um monumento tão impressionante apenas à custa de muito suor e usando ferramentas simples. Agora, a ciência está prestes a revelar a resposta para esse mistério. As tumbas dos trabalhadores das pirâmides. Até pouco tempo, a visão que se tinha do Egito era de faraós e nobres comandando gigantescos exércitos de escravos. Mas novas descobertas mudaram essa imagem. Elas mostraram que havia uma hierarquia social sofisticada e benefícios aos trabalhadores numa sociedade caracterizada por operários, representantes de sindicatos, chefes e executivos. As pirâmides ficam em Gizé. 4.500 anos atrás, o grande faraó Khufu ordenou a construção do que ainda hoje é a maior tumba já construída. Com 147 metros de altura, sobre um platô, ela pesa o equivalente a 17 edifícios Empire State. Há quem diga que a Grande Pirâmide só pode ter sido construída por alienígenas ou através de encantamentos entoados por sacerdotes dotados de poderes secretos. Isso porque sua escala praticamente desafia qualquer explicação lógica. Até recentemente, acreditava-se que ela fora erguida por grupos de milhares de escravos. Mas o Dr. Hawass fez uma descoberta que esclarece o mistério sobre quem construiu as pirâmides. Pude escrever a história dos construtores das pirâmides a partir da descoberta de suas tumbas. A descoberta incluiu o paciente trabalho de detetive e ciência forense arqueológica. Em 1990, o Dr. Hawass encontrou alguns indícios misteriosos. Quando começamos a escavação, achei coisas estranhas. Encontrei ossos e sementes de trigo e pensei, o que é isto? Ele percebeu que as tumbas dos construtores eram feitas do mesmo material das pirâmides. Pedaços de calcário, granito e basalto, que sobraram da construção da pirâmide. Esta pedra era a mesma que eles usavam para a tumba do seu rei. Com os pedaços não aproveitados, eles construíam tumbas uns para os outros. Subindo a colina, a equipe do Dr. Hawass descobriu tumbas mais elaboradas. Numa delas havia um nome. Era uma inscrição em hieróglifos. E ele era um inspetor, Zed, supervisor dos homens que arrastavam as pedras. Portanto, a força de trabalho claramente tinha uma hierarquia. O supervisor fora enterrado na colina acima dos simples operários, um reflexo do seu status mais elevado. Os indícios nas tumbas sugerem que os trabalhadores tinham papéis definidos, responsabilidades distintas. Era muito parecido com uma moderna equipe de construção. Esta é outra tumba extraordinária que achei. Esta tumba pertencia a um homem chamado Nefertis. Aqui vemos seu nome, Nefertis.
Mas o que é extraordinário, na minha opinião, são estas cenas. Eu nunca havia visto isso. Eles estão fazendo cerveja e também assando pão. Por essa razão, eu acredito que Nefertis pode ter sido encarregado da panificação. O Museu do Cairo contém estatuetas encontradas em Gizé. Elas mostram várias atividades dos cidadãos, inclusive a fabricação do pão e a produção do vinho. Outros relevos pintados mostram escribas fazendo a contabilidade para os comerciantes. Mais uma vez, há indicações de uma força de trabalho organizada numa estrutura conhecida como numa moderna comunidade industrial. E eles parecem ter sido valorizados e bem cuidados. Indícios revelam que havia um sistema de assistência médica. Descobrimos que muitos operários sofriam acidentes, como pedras que caíam nas mãos e nas pernas. Eles movimentavam pedras pesadas. Todos os esqueletos de homens e mulheres mostram problemas nas costas. No entanto, indícios forenses revelaram que o nível de tratamento médico que eles recebiam era surpreendentemente sofisticado. Janet Mond é fisioantropóloga, especializada no estudo de ossos antigos. Vimos indícios claros de que, em algum momento, muito antes da morte do indivíduo, o osso foi fraturado. Os ossos estão bem reposicionados e provavelmente ficaram imobilizados durante algum tempo. Podemos dizer, pelos padrões de hoje, que o processo de solidificação foi perfeito nesses indivíduos. Foi um bom trabalho. Obviamente, esses trabalhadores eram muito valorizados pelos seus empregadores. Ser um operário era um privilégio raro. Eles eram bem pagos, bem tratados e o trabalho era, inclusive, fácil. As tumbas dos construtores de pirâmides revelam uma estrutura organizada de profissionais e artesãos especializados dentro de uma força de trabalho bem ordenada. Eles tinham o apoio de um sistema sofisticado de bem-estar para os operários. Essa descoberta prova algo importante. As pirâmides não foram construídas por escravos. Como as tumbas de Gizé pertenciam a pessoas comuns, elas aparentemente foram ignoradas pelos caçadores de tesouros. Uma outra tumba, que se manteve lacrada durante 35 séculos, produziu a descoberta mais conhecida da egiptologia. A tumba do mais famoso dos faraós, Tutancâmon. O Antigo Egito é uma das civilizações de maior duração ao longo da história. E foi governada pelos reis mais poderosos. Estas são estátuas de homens de verdade. Quem e como eles eram? Arqueólogos estão tentando descobrir a resposta na tumba do faraó Tutancâmon. Este não é o ícone para uma estátua, é o ícone do mundo todo. Quem era o homem por trás da máscara dourada? O tesouro de Tutancâmon. O Vale dos Reis, na margem oeste do Nilo. O Vale dos Reis abriga 63 tumbas. Mas a que pertence a Tutancâmon permaneceu escondida durante séculos. Em 1922, o grande explorador e egiptólogo Howard Carter partiu em sua busca. Howard Carter ficou por 5 anos, 5 temporadas tentando encontrar a tumba. Até que certa manhã, quando os operários começaram a limpar os arredores, encontraram 15 degraus que levavam à entrada da tumba. A tumba estava a 10 metros de profundidade na rocha de calcário do vale. A entrada no fundo da galeria estava fechada. Carter fez um buraco. E naquela sala ele viu coisas maravilhosas. Além do corpo do faraó, a tumba guardava mais de 3.000 tesouros enterrados com ele. Desde então, a tumba vem atraindo egiptólogos interessados em examinar e analisar a múmia e seus tesouros. E agora os arqueólogos podem ir mais a fundo do que nunca. Eles podem ver o menino rei como ele nunca foi visto antes. Arqueólogos estão recorrendo à ciência médica moderna para estudar seu corpo de 3.500 anos.
Com aparelhos de tomografia computadorizada, milhares de radiografias do corpo são agrupadas formando uma imagem tridimensional. A tomografia é uma maravilha para a arqueologia. Podemos realmente ver tudo. Podemos ver como este rei morreu, quando ele morreu. Podemos ver tudo isso. Os especialistas estão investigando um misterioso orifício na nuca de Tutancâmon. Seria esse o ferimento que o matou? Se você olhar o crânio, vai constatar que existe um buraco na nuca. É uma lesão grave nas vértebras superiores e até a base do crânio, no forame magno, onde eles se conectam. O ferimento é condizente com uma lesão sofrida pela vítima de uma agressão. Esse orifício levou à conclusão que o menino de ouro foi assassinado. Mas o jovem rei teve mesmo uma morte violenta? Pode haver uma pista no antigo processo de mumificação. A mumificação é tão antiga quanto o próprio Egito. Ninguém sabe ao certo por que os antigos egípcios passaram a mumificar os mortos. Mas, presumivelmente, como as pessoas e animais que morrem no deserto ressecam-se naturalmente, os egípcios teriam constatado que eles ficavam perfeitamente preservados. A primeira coisa que os egípcios faziam era desidratar o corpo. E para isso utilizavam um tipo de sal chamado natro. Sem ele, era impossível mumificar. O natro funciona como os sachês de sílica gel usados hoje em dia para evitar umidade nos equipamentos eletrônicos. O natro é uma mistura de sal e bicarbonato de sódio. E ele age retirando todo o líquido do corpo. Aí se produz uma múmia. Mas certos órgãos contêm água em excesso para serem mumificados como são. Os órgãos deixados no corpo apodreceriam e explodiriam. Portanto, o passo seguinte seria remover os órgãos e o cérebro. Eles decepavam a cabeça e a escavavam, deixando o crânio vazio. Poderia o ferimento na cabeça ser consequência do processo de mumificação e não uma lesão que o matou? Na Universidade da Pensilvânia, Janet Mond estuda as tomografias da múmia de Tutancâmon. Quando o ferimento ocorre antes da morte do indivíduo, e sendo em geral no osso ou no tecido, constata-se uma certa regeneração na sobrevida. Essa parece uma lesão pós-morte. Pode ser algo que ocorreu durante o processo de mumificação. O orifício no crânio de Tutancâmon é consistente com o tipo de orifício feito durante o processo de mumificação. Não tem coisa nenhuma a ver com assassinato, nada disso. Não houve crime algum. Como o rei morreu, permanece um mistério. Mas a ciência pode nos ajudar a descobrir como ele viveu, para entender a mentalidade e a vida de um soberano do Egito. Aparentemente, o faraó não era tão imponente quanto sua máscara mortuária sugere. Ele tinha um belo queixo quadrado. Mas, fora isso, seu rosto era bastante fino, magro. É claro que não se faz brincadeiras com o rei. Mas, num pátio de escola, creio que ele seria um menino apelidado de dentuço ou alguma coisa parecida com isso. As tomografias mostram que Tutancâmon tinha dentes salientes, contrariando sua famosa máscara. O tesouro com o qual o rei menino foi enterrado revela mais. A tumba de Tutancâmon produziu mais riquezas que todas as outras descobertas feitas no Egito juntas. Sua famosa máscara foi enterrada com 6 bigas inteiras e milhões de dólares em ouro. Mas o que torna a tumba extraordinária é que ela foi encontrada absolutamente intacta. Além de toda a fascinação pelo tesouro, por todo o ouro medido praticamente em centenas de quilos, temos um conjunto completo do sepultamento de um faraó do Egito. Os artefatos, até certo ponto, revelam a personalidade do faraó. Eles foram feitos no mesmo padrão que aqueles que ele teria usado em vida. Para nós é impressionante que eles tenham se empenhado tanto para criar algo como as pequenas tampas de jarros de alabastro, que são maravilhosas obras de arte, mas que não eram destinadas aos olhos do público, e sim para serem enterradas com o rei e não mais serem vistas.
O tipo de artefato e o cuidado com o qual foram feitos nos dão uma ideia de como Tutancâmon viveu. Os egípcios acreditavam que a pós-vida se parecia muito com esta vida, só que melhor, e que se deveria levar tudo consigo. Os objetos que Tutancâmon queria em sua tumba e no pós-vida eram aqueles dos quais havia gostado em vida. Sabemos que ele gostava em especial de um jogo chamado Senet, porque foi enterrado não só com uma mesa-tabuleiro de Senet de tamanho normal, mas também com uma pequena versão portátil feita de marfim deste tamanho. Tutancâmon foi o regente supremo de uma superpotência. Estes artefatos nos lembram de sua infância e talvez nos deem uma ideia sobre sua personalidade. Se a descoberta de Carter mostrou ao mundo o faraó, a ciência moderna está nos revelando o homem. Novas investigações dos artefatos da tumba e da múmia de Tutancâmon provavelmente trarão à luz mais detalhes sobre o verdadeiro ser humano por trás da máscara. Mas no Egito Antigo, como hoje, a vasta maioria da população não era de reis e rainhas. Trabalhadores, homens e mulheres comuns formavam o coração de uma nação. Através da próxima descoberta, egiptólogos podem vislumbrar essas pessoas, os cidadãos do Antigo Egito. Dez grandes descobertas feitas no Egito revelam uma civilização extraordinária. As ruínas nos proporcionam uma visão da aparência do Antigo Egito. No entanto, conhecer o comportamento do seu povo é muito mais difícil. É apenas uma pequena fresta para podermos espiar um pouco o que era a vida no Antigo Egito. A quinta descoberta proporciona uma chance de entender a vida dos cidadãos comuns na cidade dos construtores de tumbas. A cidade dos construtores de tumbas. A cidade de Deir el-Medina proporciona uma visão rara do dia a dia no Egito Antigo. Ela ficava na margem oeste, no Nilo. As ruínas de uma cidade egípcia inalterada são uma descoberta rara e muito valiosa. Deir el-Medina permanece praticamente intocada, como seus moradores a deixaram. Portanto, é uma fonte enorme para arqueólogos na reconstrução da vida diária dos antigos egípcios. Ela permaneceu porque foi construída com pedras. A maioria das outras cidades do Antigo Egito ocupava a planície inundável do Nilo e era feita de tijolos de barro que se decompõem com água. O mais espetacular e uma sorte no caso de Deir el-Medina é que ela tenha sobrevivido. Ela abrigava 280 pessoas e foi erguida numa localização improvável, em meio ao deserto, 1 hora a pé do Vale dos Reis. Isso leva os arqueólogos a acreditar que ela foi erguida propositalmente para abrigar as pessoas que trabalhavam no vale. Eles eram encarregados das obras, da construção e também da decoração das tumbas dos reis no vale. Aparentemente, cada família ocupava uma casa própria de um pavimento. Esta é a porta de entrada de uma casa e creio que este homem era um dos supervisores e também uma pessoa muito influente. Artesãos, ourives e construtores de tumbas tinham status elevado numa terra em que a maioria da população trabalhava duro e por muitas horas na lavoura. Os operários tinham um emprego até que bastante confortável e, ao que tudo indica, eles trabalhavam de 2 a cada 3 dias. Ganhavam peixe e vinho em ocasiões especiais e provavelmente gostavam do seu trabalho. Além de construir as tumbas dos faraós, os habitantes de Deir el-Medina construíram também as suas. E examinando o trabalho artístico nas paredes, arqueólogos começam a juntar as peças das vidas dos que moravam ali. Podemos aprender muito sobre o dia a dia através das tumbas de Deir el-Medina. A produção artística mostra uma movimentada comunidade de indivíduos prósperos e bem-sucedidos. Mas as pinturas nas paredes revelam como os moradores dos vilarejos queriam ser vistos e não como eram de fato.
Estudando as tumbas, analisando os monumentos, nós vemos que eles estão no seu melhor, com as melhores roupas, vivendo uma vida ideal. Mas era uma idealização. Mas existem outros indícios que fornecem pistas sobre a vida particular dos cidadãos. Todo tipo de coisa acontecia, coisas que eles não queriam necessariamente que se soubesse. As pistas estão por toda parte. Os penhascos em volta da cidade eram de calcário, e qualquer pedaço que se soltasse numa placa como esta era uma superfície para escrita em potencial. E esse potencial foi plenamente explorado pelos moradores de Deir el-Medina. No Antigo Egito, isto equivaleria a um bloco de anotações. Podia-se, por exemplo, simplesmente se abaixar e apanhar uma pedra do chão e pronto. Material para escrever. As lascas, conhecidas como óstraco, eram usadas para documentar anotações oficiais e particulares também. O fato de que os óstracos eram usados para a troca de mensagens entre amigos fornece aos especialistas uma visão única do que antes era desconhecido nos registros arqueológicos. Podemos ver como eram os verdadeiros egípcios quando estavam à vontade. Os óstracos revelam como eles passavam seu tempo livre. Gostavam de beber e, obviamente, gostavam de fornicar e adoravam fofocar. Pelos óstracos, podemos reconstruir como era a vida 3.000 anos atrás. Como eles viviam, tudo sobre eles está escrito aqui, no calcário. Os indícios encontrados em Deir el-Medina revelam que seus moradores não levavam uma vida muito diferente da nossa. Esta descoberta nos revela pela primeira vez não as coisas sobre reis e rainhas que sempre sabemos, mas nos falam das pessoas comuns, da vida das pessoas comuns. Mas eles viviam entre as tumbas dos mortos. O povo egípcio era muito espiritualizado e acreditava que, do além-túmulo, os mortos continuavam influenciando todos os aspectos da vida. Na sexta das 10 grandes descobertas do Egito, o Dr. Hawass irá reabrir a tumba que permaneceu fechada ao público durante décadas. Ele revelará o que para os egípcios era um supercomputador mágico com 274 metros de comprimento. Reunidas, as 10 grandes descobertas revelam um panorama da vida no Antigo Egito. Mas é impossível entender a vida dos egípcios sem entender suas crenças sobre o pós-vida. A sexta descoberta, a tumba de Sete I, traz incríveis revelações. O que nós temos aqui é um guia de viagem, digamos, para o pós-vida. As investigações desvendam o código secreto que transforma um simples buraco no chão numa máquina de ressurreição. A tumba do faraó Sete I. O Vale dos Reis contém 63 tumbas. Uma das maiores é a do faraó Sete I. Ela fornece um tesouro de informações sobre o comportamento dos antigos egípcios com relação ao pós-vida. A tumba de Sete I é realmente uma das mais extraordinárias que temos no Vale dos Reis. A tumba de Sete fica no Vale dos Reis, na margem oeste do Nilo. No final do verão de 1817, um explorador italiano chamado Giovanni Belzoni chegou ao local. Belzoni havia trabalhado no circo, mas dedicou-se à egiptologia como segunda carreira. Através de um estudo cuidadoso da geologia do vale, ele descobriu 8 tumbas em apenas 2 semanas. E na terceira semana, Belzoni mais que dobrou o número de tumbas descobertas. Mesmo assim, foi somente na manhã de 16 de outubro de 1817 que Belzoni fez a descoberta que selaria em definitivo sua reputação. Quando Belzoni encontrou esta tumba em 1817, foi como um milagre. Seus olhos brilhavam. Ele encontrou um pequeno corredor e viu que estava intacto também. Para proteger os murais da umidade e da respiração dos visitantes, a tumba de Sete é fechada ao público. Mas como chefe do Conselho de Antiguidades do Egito, o Dr. Hawass é a única pessoa no mundo com poder para permitir sua abertura. Vou
levá-los agora por um grande motivo: mostrar ao público que esta tumba é a mais fantástica. A entrada aprofunda-se no leito de rocha. A tumba foi escavada na rocha a uma profundidade de mais de 100 metros. Ela contém algumas das obras de arte mais espetaculares do Antigo Egito. Todas as superfícies são pintadas. O que tira o fôlego da gente é não só a beleza das formas, mas também as incríveis cores vivas que são usadas. Esta é uma das cenas mais belas, mostrando o relacionamento entre Sete I e a deusa Maat. É extraordinário como em todas as cenas, como podem ver, ela o está abraçando, mostrando que o apoia e o abençoa para que ele parta para o após-vida. Os arqueólogos estão analisando as obras de arte para entender melhor o que os egípcios acreditavam que aconteceria com o faraó após a morte. Esta é uma das poucas tumbas do Vale dos Reis que conta como a própria tumba endeusará o faraó. O embasamento para isso tudo está na crença dos egípcios de que Ra, o deus Sol, atravessava o céu trazendo vida à terra. Mas à noite, ele viajava ao submundo para lutar contra os demônios que ameaçavam a terra do Egito. Esse ciclo tinha importância vital para os antigos egípcios. Eles acreditavam que, se ele não se completasse, o sol não nasceria, o Nilo não correria e o mundo acabaria. A tarefa de Sete após a morte era juntar-se ao Deus nessa luta. O rei se juntaria ao ciclo solar durante as horas em que ele atravessa o submundo. E era de extrema importância que ele fizesse parte desse ciclo, porque essa era a sua função no além. Sete teria de garantir que o sol nasceria novamente após sua morte para cumprir seu dever e seu destino. As obras de arte que ele encomendou para sua tumba eram um encantamento para facilitar sua ressurreição. Encantamentos são como manuais de instrução ou software de computador. Eles funcionam, cumprem uma finalidade. Isto não era arte, era lógico, funcional. Como linhas de um código programadas numa máquina. A tumba é uma máquina de ressurreição. Ela funciona, ela cumpre um propósito. As cenas em si e as palavras inscritas nas paredes desta tumba são como um código de computador ou um manual de instruções. A arte codificada revela como os egípcios consideravam o misticismo e a magia. Era real. Se você acredita em magia, uma varinha mágica não é diferente de um martelo. Ela é uma ferramenta, tem uma função, serve a um propósito. Agora nós estamos onde a tumba termina. Aqui as imagens nas paredes representam o paraíso. O deus Osíris reina no paraíso. As pinturas mostram claramente Sete encontrando e se juntando ao Deus. Como poderia Sete estar com Osíris no paraíso se exatamente no mesmo momento estava no submundo combatendo os demônios? Para os egípcios, fazer duas coisas ao mesmo tempo não era um problema. Os antigos egípcios eram espertos quanto ao pós-vida, acreditavam em múltiplas tarefas. A filosofia religiosa do Egito permitia que seus deuses e faraós estivessem em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas temos que entender que o ponto de vista racional, o ponto de vista lógico, é uma criação da mente ocidental que veio da Grécia Antiga. Os antigos egípcios, em lugar de verem as coisas como contradições, encaravam-nas como dois lados da mesma moeda. A tumba de Sete é uma pista do quanto a visão de mundo do Antigo Egito era diferente da que temos hoje. Eles tinham muitas crenças que achamos estranhas, como faraós que se tornam deuses, almas que estão em dois lugares ao mesmo tempo e objetos e imagens que têm poderes mágicos reais e práticos. Eles veneravam seus deuses em templos que estão entre os maiores da história. A sétima descoberta revela que o Antigo Egito foi construído numa escala maior do que se imaginava e que suas conquistas mais impressionantes ainda podem estar enterradas.
As 10 maiores descobertas do Antigo Egito revelam segredos de um mundo que floresceu 5.000 anos atrás. Mas algumas estimativas sugerem que 70% das ruínas egípcias ainda estão enterradas. O Egito é único entre as civilizações do mundo porque no país inteiro há templos e tumbas abaixo do solo. São monumentos como o Templo Perdido de Akhmin. O Templo Perdido de Akhmin. Algumas teorias sugerem que os antigos egípcios construíram monumentos muito maiores do que se pensava. O Templo Perdido de Akhmin provê indícios dramáticos que reforçam essa teoria. O Egito é famoso pelas pirâmides próximas a Gizé, ao norte. Os vastos complexos dos templos de Luxor, no sul, também são muito procurados por visitantes. Mas novos indícios sugerem que os egípcios construíam em escala colossal por todo o país. O Egito Central é um território pouco conhecido dos turistas e mesmo para muitos egiptólogos. Esta pode ser mais uma grande atração turística do Egito no futuro. Poderia esta área pouco conhecida abrigar o maior templo já descoberto? Akhmin fica no Egito Central, 320 quilômetros ao sul do Cairo. Aqui existem indícios de um templo gigantesco, mas ele está enterrado sob a cidade moderna. É muito difícil para os arqueólogos trabalhar nos povoados egípcios, porque um bom lugar para se viver no passado ainda o é hoje, e há pessoas morando no local. Um dos problemas com Akhmin é que é uma cidade que cresceu no decurso de milênios e, portanto, seu núcleo antigo foi absorvido pelo desenvolvimento urbano. Mas o desenvolvimento de uma cidade moderna também tem suas vantagens. O processo de escavar fundações pode revelar o passado. O desenvolvimento é uma faca de dois gumes, principalmente no Egito. Por exemplo, em Akhmin decidiram construir um posto de correio na década de 80, começaram a escavar e encontraram uma estátua magnífica. Em 1981, durante as escavações para as fundações de uma obra, operários encontraram a base de uma estátua enorme. A estátua era de Ramsés o Grande, um dos faraós mais poderosos do Egito. A altura desta estátua poderia passar de 60 metros. Era imensa. A apenas 55 metros dali, outra estátua gigantesca foi encontrada. Nós estamos exatamente em frente dos pés da maior, mais completa e mais bela estátua de uma mulher já feita no Egito. A estátua é da esposa de Ramsés, Meritamen. Muitos acreditam que ela foi a rainha que encontrou e criou Moisés como seu próprio filho. A escala das duas estátuas é uma pista quanto ao tamanho do templo. Mas se existem outras ruínas, elas estão enterradas sob a cidade moderna. Os arqueólogos devem descobrir o que existe sem escavar. A egiptologia é uma ciência muito rigorosa, porque não envolve apenas escavação, envolve também muita análise. A primeira pista para os especialistas foram os escritos deixados por viajantes há mais de 1000 anos. Eles falam de um templo gigantesco em Akhmin. Viajantes árabes que visitaram o Egito no século IX d.C. contaram que sua visita ao templo começou quando amanheceu e terminou quando anoiteceu. O sol teve tempo de nascer e se pôr antes que eu terminasse de explorar as ruínas. Uma segunda pista quanto à escala da construção é que todos os templos do Egito seguiam uma planta semelhante. Os templos no Egito Antigo são a morada dos deuses, uma espécie de ponto de conexão entre o plano divino e o plano humano. É um modelo arquitetônico da ideia de cosmos, e os antigos templos egípcios seguem um layout formal. Assim como as igrejas, mesquitas e templos da atualidade seguem um padrão,
O mesmo acontecia com os templos no Egito. Portanto, analisando um templo totalmente visível, arqueólogos podem aplicar esse conhecimento ao sítio de Akhmin. O templo de Amon-Ra, 160 quilômetros ao sul, em Luxor. A análise do desenho padrão do templo de Luxor permite aos arqueólogos prever com fundamento onde o restante do templo em Akhmin está enterrado. Mansur Boraik é especialista no desenho dos templos. Creio que o templo de Akhmin era maior, mas tinha o mesmo layout do templo de Luxor. O desenho padrão de um templo começa com uma longa avenida pavimentada. Ela leva a um grande portão ladeado por duas estátuas. E em Akhmin, é aqui que a estátua de Ramsés ficaria. Dentro há um pátio. É onde estaria a estátua da rainha Melitamen. Mas esse é apenas o começo. Há outros pátios que avançam 250 metros até o santuário interno. O desenho de Luxor pode ser aplicado ao templo em Akhmin. Eu tenho uma imagem do local aqui no computador. Combinando a localização das estátuas com a planta do templo de Luxor, o Dr. Wegner consegue estimar as verdadeiras dimensões do templo de Akhmin. Dá para ter uma ideia da dimensão pelo campo de futebol que está aqui no alto à direita, na imagem do Google Earth. Pode-se ver que a extensão provável desse templo no Novo Reino é de 4 a 5 vezes o comprimento do campo de futebol. Isso dá a percepção de um templo realmente enorme. Mesmo sem uma escavação complementar, essa análise permite aos arqueólogos afirmar que o templo em Akhmin foi construído em escala gigantesca. Este pode ser o início do templo e o santuário deve estar aqui, sob as casas. Novas escavações e desdobramentos serão necessários para que a extensão do templo seja revelada com exatidão. Na verdade, poderemos descobrir o templo inteiro. Mas uma coisa é certa. Uma nova imagem do Egito está se desenhando. A de um país maior e mais desenvolvido do que se imaginava. Uma faixa contínua de construções ao longo de todo o Nilo. Não apenas os locais já famosos, no norte e no sul, mas também na região central. Indícios de uma civilização mais impressionante do que se poderia pensar. E o governante mais bem-sucedido dessa superpotência foi Ramsés, o Grande. Descobertas nas paredes de um dos templos mais impressionantes do Egito relatam o dilema que quase destruiu seu papel de faraó. A história é revelada na 8ª grande descoberta, o templo de Abu Simbel. Das tumbas aos templos, os mistérios do Antigo Egito vêm encantando o mundo há séculos. Um dos mais significativos é também um dos maiores. Com as 4 estátuas de Ramsés o Grande ladeando a entrada, é o templo de Abu Simbel. O epítome do ego de Ramsés, por assim dizer, ou da sua divindade, a natureza espetacular das suas conquistas é, com certeza, Abu Simbel. O grande templo de Abu Simbel. O templo de Abu Simbel é uma chave para o dilema enfrentado por todos os faraós. Como reinar ao mesmo tempo como homem e como Deus. Os murais nos contam a história de como o grande faraó Ramsés II chegou muito perto de falhar em sua missão. Abu Simbel fica no sul do Egito, próximo à fronteira com o Sudão atual. Há 4 estátuas gigantescas cortadas na rocha, e cada centímetro das paredes do templo está coberto com ilustrações dos triunfos do faraó. Em 1871, quando o aventureiro e pioneiro egiptologista Giovanni Belzoni chegou ao local, o templo estava encoberto por areia. Belzoni pôs-se a trabalhar retirando milhares de toneladas de areia.
mas cada balde retirado era substituído por mais areia que deslizava da duna. Quando estava quase desistindo, ele encontrou uma solução simples para o problema aparentemente impossível. Molhada, a areia ficaria no lugar. O plano foi um sucesso. Após 4 anos de trabalho árduo, ele finalmente encontrou a entrada do templo, tornando-se o primeiro homem em séculos a adentrá-lo. O templo de Abu Simbel era um monumento ao maior construtor, guerreiro e faraó do Egito, Ramsés II. Ramsés II foi um dos grandes reis. Ele governou o Egito Antigo durante 67 anos e transformou o país num museu aberto para expor suas conquistas. Mas a análise dos murais e das estátuas revela o duplo papel de um faraó do Egito. Sua função primaz era defender a nação. Ele é o grande guerreiro, o herói único que defende o Egito de todos os seus inimigos. O segundo papel envolve a religião. O papel do faraó no âmbito humano não é apenas ser o líder dos devotos ou o intermediário entre a humanidade e os deuses. O rei tinha um pé no mundo divino e outro no mundo humano. A autoridade e o poder do faraó dependiam de seu desempenho nesses dois papéis. Mas Ramsés foi tão bem sucedido como rei guerreiro que ficou sem ter contra quem lutar, minando sua posição como governante. Os relevos do templo ilustram esse dilema. A história começa com uma batalha, a Batalha de Kadesh. Ramsés II lutou uma batalha importante, que foi a Batalha de Kadesh contra os hititas. Isso está escrito no templo. Durante a primeira parte do reinado de Ramsés, o Egito estava em guerra contra um vizinho poderoso, os hititas. Os hititas governavam um império que se estendia do norte da Turquia até a Síria. Entre eles e os egípcios ficava a cidade de Kadesh. Os relevos nas paredes contêm o registro completo mais antigo de um combate militar. O Dr. Mohammed El-Bial estuda a brutalidade da batalha. Aqui, a figura mostra os egípcios batendo e punindo os hititas. Veja, estão batendo com muita força. Foi um choque de superpotências. O que torna Kadesh tão diferente é que foi realmente um choque de superpotências. Ramsés deparou-se com todo o exército hitita e todos os seus aliados no campo de batalha. E, na verdade, isso era relativamente raro no mundo antigo. 2 grandes exércitos se enfrentando no campo de batalha. Os relevos de Abu Simbel ilustram uma batalha violenta na qual foram usadas as armas mais avançadas da época. Tinham bigas pela primeira vez, tinham cavalos. E assim foi possível construírem um império. A biga egípcia era extremamente ágil, manobrava com rapidez. E podemos dizer que equivalia a um míssil atual. Era como o F-16 da antiguidade. Os combates com bigas incluíam corridas a 50 km por hora contra o inimigo, lançando o número máximo de flechas para forçá-lo a recuar. Ataques cerrados e violentos. Eles se aproximavam, disparavam as setas e, a seguir, numa manobra veloz, saíam de alcance, até poderem atacar novamente. Ramsés afastou os hititas e defendeu seu país com sucesso. No 21º ano de seu reinado, ele assinou um tratado de paz com o Império Hitita. Sem batalhas para lutar, Ramsés não podia preencher a função de guerreiro como faraó. O que fazer quando não se tem mais inimigos? Ramsés estava diante de um problema político. Abu Simbel revela a solução que Ramsés encontrou. E ele resolveu isso partindo para o extremo oposto e enfatizando seu papel religioso. Como não podia mostrar que era um guerreiro porque não havia mais contra quem lutar, ele podia dizer, eu sou um deus vivo. Ramsés declarou sua divindade. A essa altura, Ramsés pôs ambos os pés no mundo divino e tornou-se um deus vivo 24 horas por dia. Os egípcios passaram a ser governados por um deus vivo. Abu Simbel tornou-se um templo não apenas para os deuses, mas para o próprio Ramsés como um deus. Ramsés II construiu o templo para si mesmo, como um deus, para ser adorado.
Aqui nós chegamos ao santuário, ao local mais sagrado, onde Ramsés II lançou um desafio e se colocou entre os outros deuses. Ele tem a sua estátua no santuário, como as outras estátuas dos 3 maiores deuses do Egito. Ele é um deles, é igual a eles. Foi um golpe político de mestre. Foi a fachada perfeita de Deus vivo para um homem já velho e frágil. E nada sabemos sobre suas faculdades mentais. Ele ainda conseguia enxergar, estava cego, simplesmente não sabemos. O templo de Abu Simbel revela os 2 aspectos mais importantes da função de um faraó: defender o Egito e comungar com os deuses. Revela como Ramsés resolveu o problema do sucesso total no primeiro aspecto, o de defensor, para tornar-se um deus vivo. A penúltima descoberta entre as 10 maiores continua a história dos grandes faraós nos anos após sua morte. É uma história turbulenta de crime organizado, roubos, assassinato e terrorismo sancionado pelo Estado, revelando os mistérios das múmias reais desaparecidas. As 10 grandes descobertas do Egito nos permitem saber sobre a vida num império que durou 3.000 anos. Muito do que sabemos sobre o Antigo Egito vem da abertura das tumbas dos faraós. Mas elas também trouxeram um mistério. Repetidas vezes, as tumbas foram encontradas vazias. As múmias dos faraós estavam desaparecidas. Uma das mais importantes descobertas na arqueologia egípcia foi o esconderijo real. Os egiptólogos viram-se diante de um verdadeiro quem é quem dos grandes reis. Caverna secreta das múmias. A descoberta do esconderijo das múmias reais desaparecidas dá uma visão do estado político egípcio no auge do seu poder. É uma história de crime organizado e terrorismo sancionado que quase destruiu a nação. Os indícios estão localizados na margem oeste do Nilo. O Vale dos Reis contém 63 tumbas de alguns dos maiores faraós do Egito. Quase todas as tumbas foram encontradas vazias, sem os tesouros e as próprias múmias. Mas, a cerca de 5 quilômetros do Vale dos Reis, há um outro desfiladeiro. Nele não há tumbas e acreditava-se que ali também não havia segredos. Mas em 1980, um pastor estava procurando uma cabra perdida. Numa fenda a meio caminho subindo um dos penhascos, ele encontrou a entrada de uma caverna. E quando ele entrou um corredor de uns 60 metros, escavado na rocha. Dentro dele estava o conteúdo de mais de 50 tumbas, inclusive as múmias de alguns dos maiores faraós da história. Para resolver o enigma e descobrir por que as múmias estavam ali, os arqueólogos tiveram de analisar a situação política e social do Egito há 3.000 anos. A seca e as lutas internas entre facções políticas rivais estavam levando o país à anarquia. Todos esses problemas, a questão ecológica, política, as invasões estrangeiras levaram ao colapso do sistema, quando um sistema de governo complexo, que só conseguiria enfrentar uma ameaça por vez, vê-se diante de muitas delas ao mesmo tempo, esse sistema não aguenta e tudo começa a desmoronar. A sociedade começou a ruir. A população viu-se diante da fome e da miséria. A necessidade de ouro levou as pessoas aos lugares onde sabiam que ele seria encontrado, as tumbas dos faraós. À noite, as pessoas entravam e ficavam procurando pelas múmias. Elas invadiam as tumbas e quebravam tudo. Esses atos de sacrilégio nasceram do desespero. Uma vez que o limite entre a civilidade e o caos é cruzado, nada, nem a crença nos deuses, nem o temor do sacrilégio e da condenação eterna irá evitar o roubo das tumbas e a violação dos templos. Mas não foram atos praticados por criminosos esporádicos.
Sem dúvida era crime organizado. Grupos de homens organizados e bem estruturados, inclusive com uma espécie de hierarquia interna. O roubo das tumbas tornou-se uma atividade econômica, de fato. Isso criou um dos primeiros exemplos de crime organizado da história. Literalmente todos entraram no negócio de roubar tumbas. Todos estavam envolvidos, desde os mais altos escalões do governo, que não participavam diretamente dos roubos, mas faziam vista grossa e recebiam sua parte. Mas havia alguns sacerdotes do templo de Luxor que ainda se consideravam guardiões da religião egípcia, dos templos e das tumbas dos faraós. E eles resolveram salvar e esconder as múmias. Eles queriam proteger os reis. Levaram todas as múmias e as enterraram aqui. Longe de todos. E nunca revelaram esse segredo. O fato de os sacerdotes salvarem as múmias permitiu aos cientistas estudar os restos mortais de alguns dos governantes mais poderosos da antiguidade. Fechando os olhos e recuando milhares de anos no tempo, podemos imaginar este rei vivo. Após sua descoberta, as múmias foram levadas para o Museu Egípcio no Cairo, onde estão guardadas em condições estéreis. Entrando nesta sala, cheia de cadáveres, podemos reagir sentindo medo, rindo, chorando, sorrindo. Mas através da ciência, pela primeira vez, estas múmias falarão conosco. O mais interessante é o que não está aí. Os faraós eram enterrados com tesouros incalculáveis, mas nenhuma das múmias foi encontrada com algo de valor. Examinando os sarcófagos violados, nós podemos constatar que o ouro e outras joias preciosas foram sistematicamente retirados de alguns deles. Isso fornece indícios para uma teoria da conspiração de alto nível. Se alguém está roubando uma tumba no meio da noite com medo de ser morto ou atingido pelos deuses, vai fazer isso às pressas, com medo, e vai agarrar tudo aquilo que puder e fugir. Mas os objetos foram retirados dos corpos metodicamente. Isso sugere que foi obra dos próprios sacerdotes. As mesmas pessoas que salvaram as múmias retiraram as últimas peças de ouro e joias que ainda restavam. Embora os sacerdotes tenham salvado e também roubado as múmias, eles deixaram para a ciência um legado valiosíssimo. É uma faca de dois gumes, porque podemos dizer que eles fizeram uma boa coisa escondendo as múmias num lugar secreto e as protegendo desse jeito, mas eles também as roubaram. As investigações da ciência forense revelam a vida real dos grandes faraós. Mas desta descoberta podemos também entender um pouco sobre a sociedade no Egito Antigo. Uma sociedade à beira da anarquia. Quando a nação desmoronou, outros impérios rapidamente tiraram vantagem. E o Egito sofreu centenas de anos com invasões. Mas em vez de ser destruída, a cultura egípcia era tão forte que os invasores acabaram adotando os costumes e crenças do seu novo lar. Isso fica claro de forma espetacular na descoberta final. Os indícios estão tanto sob quanto sobre as areias do deserto. Se formos ao subsolo, encontraremos múmias cobertas de ouro. Centenas de múmias perfeitamente preservadas, cobertas de ouro. Há séculos, a antiga civilização egípcia vem cativando a imaginação dos cientistas, arqueólogos e aventureiros. Agora, liderado pelo Dr. Zahi Hawass, um grupo de especialistas selecionou as 10 grandes descobertas que nos contam sobre essa civilização extraordinária. Mesmo no seu declínio final, a antiga cultura egípcia criou algo que milhares de anos depois inspiraria a admiração. Um campo de múmias ainda intocado. Se você escavar ao redor, à direita, à esquerda, em qualquer lugar, você vai acabar encontrando múmias.
Vale das Múmias Douradas. No decorrer de sua história, o Egito foi atacado por muitos impérios. Os indícios mostram que a cultura egípcia teve força para resistir e perdurar. A cultura egípcia, a sociedade egípcia, as crenças religiosas egípcias conquistaram os conquistadores. Oásis de Bahariya, no deserto ocidental. A primeira pista de que esta área é incomum está na própria areia. Ossos e crânios estão espalhados pelo vale. Os restos de esqueletos são de cadáveres enterrados. Eles foram escavados por animais selvagens, um sinal dos segredos que se escondem sob a areia. A descoberta não foi feita por um aventureiro ou arqueólogo. Inclusive, o descobridor não podia sequer falar. A descoberta aconteceu por acidente. Em 1994, um asno se perdeu no deserto. Quando o dono foi procurar o animal, encontrou-o empacado, olhando para um buraco no chão. Ele olhou dentro do buraco e viu as múmias. Eu vim para cá e começamos a escavação. Foi como um sonho. A descoberta de tantas múmias intocadas é uma dádiva incalculável para a ciência moderna. Nos primórdios da arqueologia egípcia, muitos cemitérios foram escavados pelos primeiros arqueólogos, mas os corpos, os ossos e as múmias foram descartados, ficaram dispersos. Os primeiros exploradores muitas vezes descartavam as múmias na sua busca por tesouros. As múmias se perderam de uma forma que choca os arqueólogos modernos. Foram usadas até como combustível para cozinhar. As múmias encontradas em Bahariya oferecem um recurso raro, não contaminado e preservado. Temos toda uma população, geração após geração, no mesmo lugar. 2000 anos atrás, o Egito foi invadido pelos romanos que se espalharam pelo país. As múmias enterradas no vale são desses romanos. Elas datam de 300 a.C. O Egito era visado porque era um dos países mais ricos do Mediterrâneo. Ele tinha todo o ouro da África, tinha cereais, tinha todos os recursos do faraó. Seria uma joia da coroa de qualquer império. Os povoados foram destruídos com o tempo. Mas o estudo das múmias revela que nada conseguia destruir a cultura egípcia. Os egípcios tinham um senso de cultura tão forte, uma história tão longa, que na realidade mais mudaram seus invasores do que foram mudados por eles. Estas são múmias de romanos. Mas eles foram enterrados conforme a cultura egípcia. A mumificação começou em 3000 a.C. e continuou no decorrer de toda a história do Egito até o período romano. Antes de chegarem ao Egito, os romanos embrulhavam seus cadáveres em faixas de linho. A maioria das primeiras múmias traz o rosto completamente coberto. Mas os egípcios produziam sarcófagos e máscaras mortuárias com rostos. Aqui temos uma máscara com rosto, e todas as outras múmias têm máscaras. As máscaras revelam a mudança do estilo romano para o egípcio, à medida que os invasores se naturalizavam. Nós podemos ver a unificação cultural, a fusão acontecendo bem diante dos nossos olhos, geração após geração. Mas as múmias têm um outro segredo. Para investigá-lo, algumas foram removidas para instalações onde foram limpas e restauradas. Aqui, em caixas seladas, as máscaras revelam ainda mais sobre a cultura egípcia. As múmias estão cobertas de ouro. Os antigos egípcios adoravam o ouro. Obviamente, era um dos materiais mais caros da antiguidade, mas o mais importante é que os egípcios acreditavam que o corpo dos deuses era feito de ouro. Isso nos dá uma ideia das crenças dos antigos egípcios sobre a reencarnação e o pós-vida. Com a morte, o ser se transforma de mortal em divino. E é por isso que eles estão cobertos de ouro, às vezes no rosto, outras vezes até no sarcófago. Isto é uma indicação da transformação do estado mortal em divino.
As múmias são indícios de que os romanos adotaram o uso do ouro em suas crenças religiosas. No entanto, o desenho dos rostos reflete a influência romana dos novos colonizadores. As múmias douradas demonstram a fusão do faraônico e do romano numa nova civilização egípcia. Alguma coisa para agradar os romanos e alguma coisa para agradar os egípcios. As múmias do Vale demonstram que, apesar de tudo o que aconteceu em sua história, os egípcios, ao menos, foram tenazes e flexíveis. Isso permitiu a continuidade das crenças e tradições que sempre foram essencialmente egípcias. O senso de identidade deu a eles uma espécie de estabilidade para descartar um império e acolher o que viesse a seguir. Agora que revelamos as 10 descobertas mais importantes do Egito, podemos reuni-las. Iremos montar um quadro do mundo dos antigos egípcios, mundo esse que continua supremo e cativante até o presente. As descobertas do Antigo Egito vêm ocorrendo no transcorrer de centenas de anos de aventuras e explorações. Dos primeiros aventureiros às análises científicas, cada descoberta lançou uma nova luz sobre essa civilização que teve início 50 séculos atrás. Os antigos egípcios foram simplesmente o povo mais fascinante e interessante do mundo antigo. Mas a egiptologia traz mais que fascinação para os acadêmicos e cientistas. Ela tem uma ressonância que afeta o mundo moderno, mesmo no presente. O legado do Antigo Egito continua vivo 2000 anos após o colapso da sua civilização. Eles estão nas origens de muitas tradições culturais que consideramos nossas, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Um dos legados mais importantes dos egípcios para o mundo moderno é a ciência da medicina. O registro mais antigo de um médico profissional é de um homem chamado Imhotep, que trabalhara no Egito há cerca de 5.000 anos. As técnicas cirúrgicas dos antigos egípcios foram desenvolvidas, não para manterem uma pessoa viva nesta vida, mas por um motivo totalmente diferente, preservá-la para a próxima. Estudos feitos nos corpos mumificados dos faraós revelam a grande perícia na dissecação desenvolvida pelos egípcios. Uma mumificação bem feita era um processo complicado que envolvia a cuidadosa retirada de alguns órgãos chaves sem afetar o corpo em si. Como em muitas instâncias da cirurgia moderna, era necessário um conhecimento profundo de anatomia. Em alguns casos, esse conhecimento foi passado sem qualquer alteração através das eras, chegando aos modernos livros de medicina. E a medicina não está sozinha no seu débito para com os antigos egípcios. As técnicas modernas de engenharia e construção se baseiam no conhecimento desenvolvido ao longo do Vale do Nilo há mais de 4.500 anos. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída com tamanha precisão que sua largura varia menos de 5 centímetros a uma extensão de 250 metros. O gênio grego Pitágoras é conhecido como o pai dos números. Ele aprendeu no Egito. Aqui desenvolveu as fórmulas algébricas que constituem boa parte do embasamento para a construção e a engenharia modernas. Quanto mais os cientistas estudam o mundo dos antigos egípcios, mais revelam o quanto devemos a essa civilização. A busca por novas descobertas continua a cada dia. Depende das novas gerações tentar descobrir se há algo a mais desse tipo ainda a ser descoberto, mas é uma maneira empolgante de se fazer essa busca. Uma nova área de investigação está localizada no Vale dos Reis. Da tumba de Sete I aos tesouros de Tutancâmon, o vale produziu muitas das descobertas mais importantes sobre o Antigo Egito. Mas ele ainda pode conter outros segredos.
Isso foi confirmado com a descoberta de uma nova tumba em 2006, chamada KV63. Muitos cientistas acreditam na existência de outras tumbas a descobrir no vale. Creio que nem todos os túmulos dos faraós foram encontrados. As oportunidades ainda estão lá. Os textos registram um número muito maior de faraós do que o número de tumbas encontradas. E isso é o mais estimulante, porque é uma validação da teoria. Novas análises científicas vêm revelando maneiras de iniciar a busca por novas tumbas. Os arqueólogos sugerem que os antigos egípcios sondavam a fraqueza natural das fraturas na rocha para facilitar a escavação de novas tumbas. Portanto, encontrando a zona de concentração de fraturas e extrapolando a tendência, o construtor de tumbas a acompanharia com muita sorte por todo o caminho, quase em linha reta. Richard Parizek está sondando essas fraturas no Vale dos Reis. Esta é uma zona de concentração de fraturas e podemos constatar que o padrão das fraturas é bastante evidente. Se os engenheiros da antiguidade escavavam ao longo das fraturas milhares de anos atrás, então as fraturas são bons lugares para se procurar por uma nova tumba hoje. É uma orientação para a busca. Pode-se dizer que ao sair procurando, inclua isto como parte da sua técnica. Só o tempo dirá se esse enfoque irá produzir uma descoberta tão extraordinária quanto a múmia do rei Tutankhamon. Mas numa coisa os arqueólogos concordam: há mais descobertas a serem feitas. As futuras gerações terão uma ideia diferente das 10 maiores descobertas e sua importância, graças aos métodos científicos que continuam evoluindo na arqueologia. Conforme os cientistas seguirem os passos de pioneiros como Carter e Belzoni, novas descobertas continuarão existindo. Nunca se sabe que segredos se escondem sob as areias do Egito. Estes segredos revelam não apenas os mistérios de um império extraordinário, mas também o poderoso legado que 3.000 anos de civilização deixaram para o mundo moderno. E enquanto o mundo moderno continua a se maravilhar com as maiores descobertas da atualidade, as descobertas futuras prometem render mais admiração, mais conhecimento e uma visão mais aprofundada com respeito a uma das principais civilizações da história: a duradoura civilização dos antigos egípcios. Versão brasileira, DPN Santos.